História 2. A última ronda. Meu nome é Carlos, e por 12 anos trabalhei como vigia noturno em um complexo de escritórios no centro de São Paulo. Sempre foi um trabalho tranquilo, até a noite que mudou minha vida para sempre. Era uma quinta-feira chuvosa de março. O prédio tinha 20 andares, e eu era responsável por fazer a ronda completa a cada 3 horas. Conhecia cada corredor, cada sala, cada ruído que o edifício fazia durante a madrugada. Era quase uma rotina mecânica. Naquela noite específica, algo estava diferente desde o início do turno. As luzes dos corredores piscavam mais do que o normal, e havia um cheiro estranho no ar, como flores murchas misturadas com algo metálico. Pensei que fosse problema na fiação elétrica ou algum vazamento nas tubulações. Por volta da 00:30, comecei minha segunda ronda. Sempre começava pelo 20º andar e descia gradualmente. O elevador fez seu ruído habitual ao chegar ao último andar. Mas, quando as portas se abriram, me deparei com algo que nunca havia visto antes. O corredor, normalmente iluminado por lâmpadas fluorescentes, estava completamente escuro, exceto por uma luz azulada que vinha do final do corredor. Era uma luminosidade estranha, que pulsava como um coração batendo. Peguei minha lanterna e me aproximei cautelosamente. Conforme caminhava, percebi que meus passos não faziam ruído. Era como se o tapete do corredor tivesse se tornado uma espécie de esponja que absorvia qualquer som. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo desenfreadamente. A luz azul vinha da sala de reuniões no final do corredor. A porta estava entreaberta, coisa impossível, já que eu mesmo havia verificado que todas estavam trancadas durante a primeira ronda. Empurrei a porta devagar, e o que vi dentro me deixou paralisado. A sala estava cheia de pessoas sentadas ao redor da mesa de reuniões. Homens e mulheres de ternos elegantes, todos em silêncio absoluto, olhando fixamente para um ponto no centro da mesa. A luz azul emanava de suas próprias peles, como se fossem feitos de algum material fosforescente. O mais perturbador era que eu reconhecia alguns daqueles rostos. Eram funcionários que haviam trabalhado no prédio anos atrás. O Sr. Martinez, que havia morrido de infarto no 15º andar. A jovem secretária Ana, que havia se suicidado após descobrir um esquema de corrupção na empresa. Todos ali, reunidos em silêncio mortal. Tentei recuar, mas meus pés pareciam grudados no chão. Foi quando todos os presentes na sala viraram suas cabeças, simultaneamente na minha direção. Seus olhos eram completamente negros, como poços vazios, e suas bocas se abriram em uníssono, emitindo um som que não era nem gemido, nem grito, mas algo muito pior. Consegui finalmente me mover e corri em direção ao elevador. Apertei o botão desesperadamente, mas nada aconteceu. Os números do painel piscavam aleatoriamente. 15, 3, 8, 20, 7. Era como se o elevador tivesse enlouquecido. Optei pelas escadas. Desci correndo, pulando 2 ou 3 degraus por vez, mas a cada andar que passava, ouvia portas se abrindo acima de mim. Passos ecoavam na escadaria, não apenas de uma pessoa, mas de várias. Era como se toda aquela reunião fantasmagórica tivesse decidido me seguir. No 10º andar, parei para recuperar o fôlego e olhei para cima. A luz azul havia se espalhado por toda a escadaria, descendo lentamente como uma névoa luminosa. E dentro dessa luz, eu podia ver silhuetas se movendo, flutuando pelos degraus em minha direção. Continuei descendo, mas algo muito estranho estava acontecendo. Eu contava os andares conforme descia, mas os números nas portas não faziam sentido. Passei pelo 8º andar, depois pelo 12º, depois pelo 5º. Era como se o prédio tivesse se tornado um labirinto vertical impossível. Finalmente, depois do que pareceram horas, cheguei ao térreo. Corri em direção à saída, mas as portas de vidro estavam trancadas. Do lado de fora, a chuva havia parado e era dia claro. Como isso era possível? Meu turno havia começado às 10 da noite,
e mesmo correndo pelas escadas não deveria ter demorado mais de 1 hora para descer. Olhei meu relógio. 6h30 da manhã. Havia perdido completamente a noção do tempo. Meu celular mostrava 17 chamadas perdidas do meu supervisor e várias mensagens perguntando onde eu estava. Quando os funcionários chegaram e abriram o prédio, me encontraram sentado no chão do hall, ainda em estado de choque. Contei o que havia acontecido, mas ninguém acreditou. Disseram que eu havia provavelmente cochilado e tido um pesadelo muito vívido. Mas eu sabia que não havia sido um sonho. E a prova estava nas câmeras de segurança. Quando revisaram as gravações, descobriram que eu havia desaparecido completamente das imagens por mais de 6 horas. Era como se eu tivesse sido apagado da realidade. Pedi demissão na semana seguinte. Soube depois que o prédio havia sido construído sobre um antigo hospital psiquiátrico que pegou fogo nos anos 50, matando dezenas de pacientes e funcionários. Talvez eles ainda estivessem lá, presos em suas últimas reuniões eternas. Nunca mais trabalhei como vigia noturno.